E aí, rapaziadinha, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo certo, eu me chamo Gemini, pra quem não me conhece, muito prazer. E eu vim hoje perturbar as férias de vocês. E pra perturbar as férias de vocês, eu também tirei um tempinho da minha, que tô aqui na praia, como vocês podem ver por essa luazinha que tá aqui em cima e meus óculos escuros. Mas eu também tô usando os óculos escuros porque já diria Matue, um grande filósofo contemporâneo, que eu uso óculos no show porque elas querem minha alma. E hoje é dia de show. Hoje é dia de equações do segundo grau. E se não fosse para dar show, eu nem estaria por aqui, não é mesmo, né? Você não me vê muito por aqui porque não é todo dia que você vê um show por aí. E hoje é dia de show. Hoje é dia da gente aprender sobre isso daqui. Mas calma lá. Calma lá que isso daqui não tem nada demais. Isso daqui é suave. É tranquilo. Por quê? Porque há 4.000 anos atrás a galera já aprendia isso daqui, já sabia fazer isso daqui de cós salteado. E não vai ser você, no auge da sua inteligência, da sua capacidade intelectual, um jovem da geração alfa, ou seja, lá em qual geração nós sejamos, que não vai aprender a fazer isso daqui. Você vai aprender. Você vai aprender, mas nem que eu tenho que ficar aqui horas falando com você. E sabe o que é interessante disso tudo? É que o grande bicho-papão disso daqui chama fórmula de Bhaskara. Nós costumamos chamar de fórmula de Bhaskara. Mas essa fórmula nem existe. Isso que é o maluco. Porque esse Bhaskara aqui, ó, na verdade, ele foi um cara que só copiou um trabalho de outro cara chamado Brahmagupta, que copiou o trabalho da galera que já fazia isso daqui muito antes dele. Isso daqui pra volta, pra ele aqui, ó, não era 4.000, eram uns 2.000, vai, por aí, anos antes dele, que já resolviam essas paradas. Ele foi lá e copiou o trabalho dessa galera, e que foi copiado pelo Bhaskara, que acabou caindo aqui. Então o grande bicho-papão disso daqui, na verdade, nem existe. E vocês vão ver que mesmo a nossa querida fórmula de Bhaskara é tranquilo, é suave. E o que a gente vai fazer? A gente vai copiar do Bhaskara. E hoje essa fórmula vai sair daqui, chamada fórmula de Gemini. Então, um beijo e acompanha nós. Tá, Gemini, mas o que de fato, o que é essa equação do segundo grau? Bom, segundo o nosso querido Mathematics, que é a linguagem da matemática, como eu gosto de chamar, a gente, para chamar uma equação de segundo grau, classificar ela como tal, a gente precisa ter essa configuração aqui, ó, em que a gente vai ter uma equação desse formatinho aqui, ó. Quando você vê algo com essa cara, a gente vai chamar de equação do segundo grau. E é muito importante aqui, ó, que o A seja diferente de zero. Porque você concorda comigo que se esse termo aqui, ó, for igual a zero, esse Azinho, quando eu multiplicar com x ao quadrado, a gente não vai ter mais um termo de x elevado ao quadrado. E aí não faz sentido a gente chamar aquela equação que a gente vai estar vendo de uma equação do segundo grau. Afinal, não vai ter nenhum termo do segundo grau, ou seja, elevado ao quadrado. Entendeu? É daí que vem um nomezinho, é bem intuitivo de certa forma. E é muito importante a gente saber que A, B e C, que são essas coisinhas que eu escrevi aqui, ó, não sei se ficou tão claro, são chamados de coeficientes e eles são constantes. Sim, pra gente eles vão ser constantes. E o que isso quer dizer, no fundo? É que eles são números, então eles vão ser menos 1, menos 5, 57, 63, ou se serve, não sei se cabe muito por aqui, eles vão ser números, entendeu? É claro que nesse caso aqui que eu escrevi, eles não são números, eles são incógnitas, eles são números, eu quis botar eles aqui como se eles não fossem nada de representativo. Mas eu trouxe aqui pra gente alguns exemplos legais. Por exemplo, nesse exemplo 1 aqui, ó, a gente vai ter uma equação com essa carinha aqui, ó. 2x² menos 3x menos 5 igual a zero. Nesse caso aqui, ó, o nosso A, nesse caso aqui, o nosso querido A vai ter valor igual a 2. O nosso B vai ter valor igual a menos 3. E o nosso C vai ter valor igual a menos 5. E é só você dar uma olhadinha aqui, ó, e comparar com o que está lá, que você vai descobrir que, de fato, se você comparar com aqui de cima, eu vou estar correto, tá? Eu não estou completamente louco. Não ainda. No querido exemplo 2 que eu trouxe aqui pra gente, eu quis inovar um pouco e fazer da seguinte forma. Imagina que eu tenho a seguinte equação. Menos x ao quadrado mais 2x menos 1 igual a zero. E aí eu te pergunto, quem é A, quem é B, quem é C? Olha pra cá e me diz isso.
Tenta responder aí. Pega um papel e tenta responder. Pausa um pouquinho. Voltou? Então vem comigo. O nosso A vai ser igual a menos 1. O nosso B vai ser igual a 2. E o nosso C vai ser igual a menos 1. Lembra que eu falei que o nosso A, nosso B e nosso C vão ser números quaisquer? É exatamente isso que a gente está conferindo aqui. É claro que, como eu disse para vocês, a única demanda é que o nosso A seja diferente de 0. Ele é o único que não pode ser igual a 0, porque se ele for igual a 0, não é uma equação do segundo grau. Então a gente pode ter também equações do segundo grau com essa carinha aqui, ó. 3x² menos 27 igual a 0. Aí você se pergunta, tá, mas cadê o meu B? Exatamente, ele não existe, não nesse caso, pelo menos. E aí a gente vai ter o seguinte, que o nosso A é igual a 3, o nosso B, adivinhe no que ele é igual? Ele é igual a 0. E o nosso C é igual a... Oxi. E o nosso C é igual a menos 27. Beleza? Certinho. Agora, como prometido, eu trouxe outro exemplo aqui para a gente abrir um pouco mais as contas e mostrar que, de fato, existe um mundo por detrás daquele monte de coisa. Primeiro de tudo, o que a gente vai fazer? Qual é o primeiro procedimento que eu falei lá na etapa anterior, no exemplo, na lousa anterior? Que você calcula o nosso querido delta. Você vai pegar o delta e aí, se você tiver com dificuldade de decorar, uma coisa que eu fazia era reescrever a equação do delta com as letrinhas. Então, b ao quadrado menos 4c, menos 4ac, para facilitar que isso entre na cachola de vocês. Mas se você já tiver um pouco mais safo, já faz direto. Então, o que a gente vai pegar, ó, é pegar essa equação aqui, que é menos x ao quadrado mais 5x menos 6, e calcular o delta para ela. Quem vai ser o delta? Vai ser b, que é 5 positivo, ao quadrado, menos 4 vezes A. Quem é meu A aqui? É menos 1. E quem é meu C? É menos 6. Isso daqui, ó, vai dar, ó, 5 ao quadrado vai dar 25. Quando você multiplicar isso daqui tudo, ó, menos 4 vezes menos 1 vai dar 4. 4 vezes menos 6 vai dar menos 24. Ou seja, meu delta vai ter valor igual a 1. E aí a gente vai para o próximo passo. Quem é meu próximo passo? O próximo passo é também o passo final, que é o passo de fato de calcular os x's, os possíveis valores de x. E como que eu faço isso? De novo, pego a fórmula de Bhaskara e substituo. A fórmula de Bhaskara me diz que x é igual a menos b, então menos mais 5, menos 5, né? Mais ou menos raiz de delta, que em nosso caso vai ser 1, sobre 2 vezes A. Quem é meu A? É menos 1, então é 2 vezes menos 1. Escreve tudo bonitinho assim de início. Não vamos errar conta, não vamos errar por causa de sinal, hein? Menos com mais vai dar menos. Menos 5, mais ou menos. Raiz de 1 é 1. Afinal, 1 vezes 1 é igual a 1. 2 vezes menos 1 vai dar menos 2. E aí, o que eu resolvo, quando eu estou fazendo prova e equações de segundo grau aparecem, sim, elas aparecem para mim, eu faço assim, ó. Eu faço exatamente assim. Eu faço uma setinha para cima e chamo isso daqui, ó, de x1. E reescrevo menos 5. E aí, geralmente, o x1, por costume, tá? E aí, não depende de vocês. Eu faço menos 5 e o sinal negativo daqui. Então, eu faço menos 5, nesse caso, menos 5, menos 1, sobre menos 2. Menos 5, menos 1, vai dar menos 6. Menos 6 sobre menos 2 vai dar 3. E aí, sabendo uma das raízes, eu descubro a outra também. x2 é igual a menos 5. E como lá em cima eu peguei o sinal negativo do mais ou menos, eu vou pegar aqui embaixo o sinal positivo. Mais 1
sobre menos 2. Menos 5 mais 1 vai dar menos 4. Menos 4 sobre menos 2, eu vou saber, é claro, que isso daqui vai dar 2. Então as minhas raízes é 3 e 2. E o fato interessante é que, faça como exercício de casa, por favor. Pega o 3 e substitui aqui em cima. Você vai ver que essa equação vai dar igual a zero. Se você pegar o 2 e fizer a mesma coisa, a equação também vai dar igual a zero. Por quê? Porque x1 e x2 que nós calculamos aqui, 3 e 2, são as raízes dessa equação aqui de cima. Beleza? Então vamos pro próximo. Beleza, Gemini. Tá, e depois dessa baboseira toda, o que tem de mais? O que tem mais? Pelo amor de Deus. Volta aqui comigo, volta. Presta atenção aqui. A gente vai ter também, para finalizar, alguns casos especiais. Que no final de tudo, é tudo a mesma coisa. A diferença é que a gente tem um caso especial quando o B, e aí você vai puxar lá na sua memória o que é o B, é igual a zero, e quando o C é igual a zero. Por quê? Porque você não vai necessariamente ter que aplicar a fórmula de Bhaskara. É claro que se você esquecer ou ficar nervoso ali na hora, usa a fórmula de Bhaskara. Ela tem que ser decorada, ela tem que estar gravado na alma, no coração de vocês. Tem que estar no sangue, era isso que eu queria dizer antes. Isso que eu estava apontando pro meu braço. Mas elas são formas mais fáceis de você resolver quando esses dois casos especiais aparecerem, beleza? O primeiro caso fica quando B é igual a zero. Por quê? Porque quando B for igual a zero, o que você vai conseguir fazer? Você vai conseguir passar o C, repara que aqui nessa equação o C é igual a menos 27, você vai conseguir passar ele para o outro lado, certo? Trocando o sinal, obviamente. Então, a gente vai repetir 3x², passando o menos 27 para o outro lado, isso daqui vai ser igual a 27. Beleza? E aí, continuando, a gente passa o 3 dividindo. Então, x² vai ser igual a 9. Afinal, 27 por 3 é igual a 9. E aí a gente precisa tirar a raiz. Só que aqui aparece uma coisa interessante. Qual x elevado ao quadrado é igual a 9? Uma coisa você há de concordar comigo. A resposta vai ter que ser mais ou menos 3. Por quê? Porque se eu pegar 3 elevado ao quadrado, a gente vai ter 9, de fato. Isso daí a gente concorda sempre, aliás. Mas quando a gente elevar menos 3 ao quadrado, a gente também vai obter 9. Por quê? O sinal negativo, quando a gente eleva ao quadrado, ele se torna positivo. Ocorre aquela troca de sinal, você tem que lembrar isso. O fato é, a resposta sempre vai ser mais ou menos a raiz dessa coisa que vai aparecer aqui do outro lado. Pode ser uma coisa bonitinha, como foi nesse caso, pode ser uma coisa um pouquinho mais feia. O importante é que vai ser sempre mais ou menos a raiz da outra coisa que está lá do outro lado, quando você fizer essa passagem aqui. O outro fato interessante é quando C for igual a zero. Por quê? Quando C for igual a zero, a gente vai ter uma raiz já bem clara para a gente, que é o x igual a zero. Por quê? Repara comigo. Nesse tipo de equação, quando C for igual a zero, a gente vai ter uma equação em que o A multiplica x² e o B multiplica x. Repara que a gente pode fazer o seguinte, a gente pode botar x em evidência. Então, x vai multiplicar menos 67x mais 49. Oh, meu Deus do céu, que impossível. E aí, repara o seguinte. Para que isso daqui seja igual a zero, a gente precisa ou que x seja igual a zero, e aí x igual a zero vai ser uma raiz, então a gente já pode de cara fazer x1 igual a zero, tanto fazer com que menos 67 menos x mais 49 seja igual a zero. E a gente pode forçar que isso aconteça. E a gente vai descobrir qual é a outra raiz, o x2. Menos vezes x2 mais 49 é igual a zero. Passando o 49 para o outro lado e passando o 67 dividindo, eu já vou fazer direto, tá? Me perdoa, eu não estou com tempo. Eu quero ir para a praia, a gente vai obter que isso daqui é 49 sobre 67. É isso, meus queridos. Era isso que eu tinha para dizer para vocês por hoje.
peço do fundo do coração que vocês agora vão lá no Gemini de verdade, não eu, pelo amor de Deus, eu não existo, tá? Peçam do Gemini, a inteligência artificial de fato, e peça dela assim, me vê 10 equações do segundo grau com raízes reais, é importante que tenha isso, tá? Com raízes reais, para eu resolver, e me dá o gabarito. E aí tenta resolver, compara com o gabarito, pede alguma questão antes de ir para a apostila. Depois, na apostila, você vai ver que os problemas são um pouquinho diferentes. Mas o que muda é que antes tem uma contextualização, que aí ele vai pedir para que você monte a equação e no final de tudo, é só jogar na fórmula de Bhaskara que vai dar certo. É claro que a gente vai ter esses dois casos especiais, mas no fundo, siga a luz do fim do túnel, que é a fórmula de Bhaskara. Ela resolve tudo, até dor de cabeça. É isso. Um beijo para vocês. Que agora eu tô indo pra praia, que eu quero pegar umas ondas. Falou!